Olá pessoal, curso de redação, professora Marisa, professor Marcel, tudo bem com vocês? Nossa, que calor, né, gente? Há uns dias atrás, a gente aí encapotada. E agora, se nós estamos fervendo num calor de setembro, como há muitos anos não visto, né? Então, vamos também nos adequar a isso, tá? Na próxima semana, que nós teríamos o feriado do dia 12 e o feriado do dia do professor, nas escolas anglo, essa semana é chamada de Semana do Saco Cheio. Então, em São Manuel, nós vamos estar em férias. No Coque de Botucatu, nós vamos ter a Semana do Saco Cheio, a semana toda suspensa. Então eu resolvi suspender o curso de redação na semana que vem. Por quê? Porque nós estamos com uma folga, né? O Enem não vai mais ser em novembro, o Enem vai ser em janeiro. Então nós temos uma folga aí para terminarmos o curso em 60 aulas. Então apenas estamos jogando uma semana para frente, tá? Para nós darmos uma parada. Eu estou cansada, vocês estão cansados, e já que as duas escolas onde funciona o curso de redação, elas vão parar essa semana, então nós também resolvemos dar uma parada. No próximo dia 14, então nós não teremos a aula. Então temos a aula agora dia 7 e voltaremos no dia 21, tá? Então não se preocupem, não vai haver prejuízo, porque nós só vamos jogar mais uma semana em novembro, tudo bem? Assim vocês também dão uma pausa aí para colocar a vida em ordem, para dar uma descansada, para fazer algum tipo de lazer que agrade. Eu tenho falado que normalmente em meados de outubro começa a bater assim uma coisa meio como uma ansiedade, né? De repente bate uma insegurança. Vamos pôr as coisas em dia, vamos ficar em ordem, vamos ouvir uma boa música, assistir a um bom filme. Tentem articular com os estudos alguma atividade de lazer que traga para vocês algum tipo de prazer e que ajude a descontrair esse período que é mais tenso, o período que realmente forma as bases do vestibular, tá? Agora que nós estamos assim fechando as inscrições praticamente das universidades públicas, eu queria que vocês me enviassem, eu vou mandar um formulário em que pergunta quais os vestibulares que vocês vão fazer, quais são os cursos que vocês vão prestar, para que eu possa acompanhá-los e para que eu possa dar alguma orientação mais particularizada, se for o caso, tá bem? Então, semana que vem não teremos aula, retornaremos no dia 21, certo, pessoal? Muito bem. As aulas de hoje, 49h50, vamos para o Enem 2014. Então, a primeira parte aqui, o vídeo em que eu vou comentar a proposta Enem de 2012. Qual foi o tema? O movimento imigratório para o Brasil no século XXI. Então, a proposta ela era acompanhada de uma coletânea. O primeiro texto trazia dados históricos sobre imigração no Brasil. Então, muitos usaram esses dados históricos, principalmente na introdução do seu texto, para falar que vamos dizer, a imigração no Brasil acontece desde 1500 e depois vocês foram evoluindo com os africanos, depois evoluindo com os europeus na fase da industrialização. Então, vários fizeram esse trajeto histórico aproveitando dados do texto 1. O texto 2 vai falar especificamente da imigração do Haiti por causa do terremoto de 2010. Então, a diferença do Haiti é que para cá vieram pessoas bem qualificadas. Não é aquele, vamos dizer assim, aquele imigrante que vem, vamos dizer assim, sem nenhum preparo.
Não, eles tinham um curso superior, muitos deles tinham um trabalho efetivo, mas se sujeitaram a fazer trabalhos físicos, trabalhos mais simples aqui no Brasil. O texto 3 fala sobre a trilha da costura da Bolívia, então são pessoas bem vamos dizer assim, simples, que encontraram na indústria de roupas a porta para o seu emprego. Então, muitos, vamos dizer assim, atuando de forma quase escrava, trabalhando muitas horas por dia, num sistema assim bem precário, né, de atendimento ao imigrante. Esse tema aconteceu em 2012. Nós estamos em 2020. Então, muita coisa poderia ser agregada vamos dizer assim, a essa coletânea, do nível de conhecimento de vocês. A maioria atualizou o tema com a questão da imigração venezuelana. Então, foi falado, né, que o regime ditatorial, a crise política, a crise econômica, a crise social, ela trouxe para o Brasil muitas famílias imigrantes da Venezuela, então vários alunos atualizaram nesse esquema. O que eu achei que faltou? Foram pouquíssimos alunos que ponderaram sobre isso. A imigração agora, na pandemia, como é que ficou o imigrante no Brasil nesse período de pandemia? A pandemia, gente, ela muda toda uma trajetória que, vamos dizer assim, seguiria mais ou menos planejada, virou tudo de cabeça para o alto. Então é importante que na sua redação você envolva o momento que nós estamos vivendo. Se está difícil para o brasileiro, imagine então para o imigrante. Então eu vi uma pesquisa na Folha de São Paulo que traz o quanto a vida deles se complicou. Então o número vamos dizer assim, muitas ONGs que fecharam por causa da pandemia, que davam assistência aos imigrantes, então eles ficaram mais ou menos desassistidos. Muitos perderam o emprego, então lá essa pesquisa da Folha traz lá o número de quanto praticamente dobrou o número de desemprego dos imigrantes. A dificuldade de sobrevivência mesmo, deles terem que receber ajuda de cesta básica, deles terem de recorrer à ajuda do governo. Então nós vamos ter aí, seria importante ter situado a questão da imigração no contexto da pandemia. Foram 2 ou 3 alunos só que fizeram essa análise, tá? O que eu considerei? As redações corretas, porém básicas, explorando principalmente os dados da coletânea. Então é importante você trazer a interdisciplinaridade, faz parte de uma das competências, adequação ao tema casada com a interdisciplinaridade, competência 2. Depois, nós vamos ter a questão da argumentação e trazendo o fato concreto, fatos de imigrações de outros países, como países africanos, Bangladesh, Senegal, Angola, Gana. O programa Mais Médicos cubano, que também trouxe o médico imigrante, né? E principalmente o motivo. Por quê que eles vêm para o Brasil? Em busca de melhores condições de vida. Seja por desastres naturais, seja por situações de guerra, como na Síria, seja por vamos dizer assim, questões políticas. Então aqui é interessante que vocês façam a diferenciação entre o imigrante e o refugiado, viu, gente?
São duas situações diferentes para vocês comentarem. O que eu identifiquei? A maior dificuldade é a competência linguística, é a número 1, que nós vamos aprofundar hoje. E a parte de coesão do texto, que é a progressão da argumentação, que é a competência 4. Aí nós vamos ter lá, na argumentação, como que vocês trabalharam a interdisciplinaridade. Citações: sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, O Homem Cordial e o livro Raízes do Brasil. A maioria trabalhou a questão de dados históricos, situou a imigração forçada dos escravos e depois a vinda dos imigrantes europeus para a fase de industrialização, a vinda para o plantio de cana-de-açúcar, do café. Então, vários trabalharam a questão histórica na imigração. Cindy Wang é uma pesquisadora, ela diz: se os imigrantes e refugiados são um peso ou uma oportunidade, depende das escolhas políticas, tá? Muitos trabalharam dados estatísticos, alguns que estavam na coletânea, então eu volto a dizer, toda vez que vocês colocarem dados estatísticos, é importante citar a fonte. Sem a fonte que registra esses dados, eles são vagos, eles não têm nenhum valor. Foi citado o documentário Travessia Brasil-Haiti, o quadro Tarsila do Amaral Operários, que nós trabalhamos no começo do ano, a imigração no período da industrialização nacional. Foi citado o Atlas Temático Migrações Venezuelanas, elaborado pela Unicamp. Foram citadas obras Macunaíma, Mário de Andrade, o Curtício, a Luísa Azevedo, Iracema, José de Alencar, para falar da multiplicidade étnica. A Agência da ONU para Refugiados, Acnur, que é de proteção aos refugiados, criada em 1950, e ela foi criada em função da Segunda Guerra Mundial para atender aos imigrantes que, vamos dizer assim, sofreram as consequências da guerra. Outra citação, Darwin: nem sempre o indivíduo que sobrevive é o mais forte ou o mais inteligente, mas aquele que melhor se adapta às novas circunstâncias, no caso dos imigrantes. Falou-se também da Convenção das Nações Unidas, em 1951, em que os refugiados não poderiam ser devolvidos ao seu lugar de origem. Então, o asilo político para o refugiado de guerra tornou-se vamos dizer assim, uma convenção entre os países que deveriam receber esses imigrantes. Pouco se falou da nova lei de imigração, que foi implantada em 2017, que trouxe muitos avanços na questão do tratamento que é dado ao imigrante. Então, a aprovação dessa lei colocou o Brasil assim, num estágio, vamos dizer assim, muito bem avaliado internacionalmente em função da nova lei da imigração, aprovada em 2017, tá? A Acnur, novamente, Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, tá certo? O que mais que vocês situaram? Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro, Adam Smith, Oferta e Demanda Lado a Lado, Zygmunt Bauman, Os Estranhos à Nossa Porta, Thomas Hobbes, O Homem em Seu Estado de Natureza, Guerra de Todos contra Todos, o poema Canção de Exílio, de Gonçalves Dias, e também se falou, né, sobre a questão do refugiado, que a pessoa, para entrar como refugiada, ela tem que provar que sofre algum tipo de perseguição, seja por opinião política, seja por nacionalidade, ou seja por religião, tá certo? Então,
à medida que eu vou corrigindo as redações, eu vou anotando aquilo que eu acho de interessante que vocês colocaram na argumentação, porque às vezes vocês não se lembraram, falam, puxa vida, eu podia ter falado isso. Então a gente faz uma abordagem completa, até para vocês terem ideia de como seus colegas escreveram. Se você ficou apenas no básico da coletânea, ou se você aprofundou com alguma análise filosófica, histórica, sociológica. Então, até para vocês saberem como é que os seus colegas também escreveram, tá certo? Aí o que nós vamos ter? Proposta de solução. Muito cuidado, né? Com o xenofobismo, ela caracteriza, vamos dizer assim, o desrespeito aos direitos humanos. Então, a questão da recepção aos estrangeiros, o respeito às pessoas humanas, organização e planejamento, o atendimento à documentação, educação, saúde, o que vocês colocaram. Vocês falaram assim, proposta de solução, mais ou menos geral. O que fazer e quem fazer? Então, vocês colocam a responsabilidade do Estado, garantindo moradia, trabalho, garantindo... deixa eu só me situar aqui. Garantindo moradia, trabalho. Daí vocês vão ter documentação. De que modo isso vai ser feito? Pelas ONGs, pelo Estado, a conscientização das pessoas através de palestras, através de campanhas. E qual o resultado? A melhoria nas condições de imigrante. O Pacto Global de Migração da ONU também foi colocado, tá certo? Então, nós vamos ter aí o que deve ser feito, quem pode realizar, como isso pode ser realizado e qual o resultado. Então, quando nós formos trabalhar a competência 5, nós vamos entrando aí em detalhes, tá certo? Então, hoje, o fruto do nosso trabalho o direcionamento do nosso trabalho é a competência 1. E eu identifico, gente, na competência 1, uma grande dificuldade da maioria. Então, olha, esse ano que eles lançaram essa cartilha de correção das redações do Enem, eles estão colocando tudo em termos numéricos. Por exemplo, para você tirar na competência 5, que é excelência, você pode ter no máximo um erro de estrutura sintática e no máximo 2 desvios, seja pontuação, seja acentuação. Então, é muito pouco. Realmente, para você atingir a excelência, você tem que estar escrevendo, linguisticamente falando, um texto quase perfeito. Então, nós vamos ter aqui, o que vai entrar na competência 1? Falhas de estrutura sintática. O que é isso? A construção do período. O período composto, lembre-se que eu sempre falo, evite períodos longos, eles favorecem o erro, eles favorecem vamos dizer assim, a falta de objetividade. E é colocado aqui em estrutura sintática, exatamente estrutura sintática. Então, eles falam assim, ó, truncamento de períodos. O que isso quer dizer? É bem comum que vocês coloquem assim, analisando tal situação em muitos países do mundo, ponto. É uma oração reduzida que não tem oração principal. Isso é truncamento de período. Justaposição de orações. É quando vocês colocam, vai uma vírgula, vai uma conjunção e continua e continua. Toda vez que eu coloco um ponto final, letra maiúscula, é porque vocês estão incorrendo nessa falha aqui, ó. A construção do período. É isso que diz respeito à estrutura sintática. Então, eles admitem apenas uma falha.
Agora, vamos dizer assim, a demarcação é feita com determinados códigos, é X, é círculo, é retângulo, cada erro é codificado de uma forma. E depois vão ser contados quantas falhas aconteceram para dar o nível que você vai ter na competência 1. Então essas redações que são tingidas aí de vermelho, elas estão comprometendo essa competência aqui. Então a estruturação sintática é a elaboração do parágrafo, do período, das orações, clareza e objetividade. 4 ou 5 orações, ponto final, começa um novo período que tem que se articular com o anterior, tá? Eu vi assim, algumas redações que começam, visto que tal coisa, tal coisa, tal coisa, ponto. Não, se você começa com uma causal, você tem que trazer a consequência depois. Então, quando nós estudamos no final de junho toda aquela parte de coesão do texto, nós estamos vendo exatamente isso aqui, ó, as falhas na estrutura sintática. Então, uma falha já compromete o seu texto. É considerado um erro mais grave a estruturação sintática. Aí eles colocam como desvios. Desvios quer dizer uma falha. Você errou, vamos dizer assim, em algum desses momentos aqui, ó. Convenções da escrita. O que nós vamos ter? Acentuação, ortografia, uso do hífen, maiúsculas e minúsculas, a separação silábica. Faz aqui parte das convenções de escrita. Então, o aluno erra a ortografia de uma palavra e ele reincide nesse erro. Então, agrava que realmente ele não sabe, não foi uma questão de distração. Mas eles vamos dizer assim, destacam que o erro é contado uma vez só. Então, se você escreveu uma palavra errada e ela foi repetida, computa como um erro de ortografia. Cuidado com a pontuação. Lembre-se de que cada vírgula não colocada representa um desvio. Então, se você errou 2 vírgulas, praticamente você se comprometeu. Acentuação, que é uma coisa simples, cuidado com as convenções da escrita. Os desvios gramaticais, aqui o que entra? Regência, a escolha da preposição, concordância verbal e nominal, sujeito mandando no verbo, pontuação, é um desvio gramatical, o emprego dos pronomes, objeto direto com o, objeto indireto com lhe, por exemplo, o esse, o este, que vocês sempre se confundem, a crase, cuidado também, porque cada falha de crase é contada como um desvio. O paralelismo sintático quer dizer, você cria metade do período em reduzida, metade em oração desenvolvida, por exemplo. Então, você tem aí, seria bom que ele fizesse um planejamento e mantivesse esses objetivos. Agora, quando você fala assim, seria bom fazer um planejamento e que ele mantivesse os objetivos, não houve paralelismo. Uma está reduzida, outra está desenvolvida. É isso que a gente chama de paralelismo sintático. Então, tudo isso se constitui em desvios gramaticais. Qualquer um desses desvios vai ser contado numericamente quantas falhas aconteceram. Terceiro item, de escolha de registros. Se nós estamos fazendo uma dissertação, se ela é linguagem formal, isso quer dizer que não cabe um discurso coloquial, não cabe uma citação coloquial, uma expressão mais, vamos dizer assim, popular. Por isso, é isso que eu falo do ditado popular, não. Na dissertação, não combina, não casa. Se ela é formal, então o coloquial, a informalidade não cabe. Então aqui, cada vez que vocês cometerem uma falha de
discurso informal no seu texto vai ser computado nesse desvio. E vocabulário, a escolha de vocabulário. A imprecisão vocabulária, eu já falei isso para vocês, cada vez que eu substituo uma palavra por outra que se harmonize melhor no texto, você está tendo um desvio dessa natureza. Como hoje, gente, o Enem ele é basicamente o modelo, pode ser que todas essas leituras aqui de falhas na competência linguística sejam também assimiladas por outros organismos que também são encarregados de correção no vestibular. Então, a competência número 1, para muitos, é a garantia de sucesso. Para outros, é perder pontos preciosos. Por quê? Porque se essa competência falhar, automaticamente a fluência do texto falha, a objetividade falha, vamos dizer assim, a leitura de um texto organizado, objetivo, com clareza de argumentação, falham por quê? Porque está falhando a língua. Então, muito cuidado quando vocês passam a limpo, releiam, porque às vezes o aluno está tão cansado, que ele não faz uma releitura do texto. E aí ele iria ver que ali caberia uma vírgula, que aquela vírgula não caberia, que ali haveria um acento, que ali tem um acento que é diferencial, o vem, o tem de plural, por exemplo, tá certo? Que ali o verbo haver caberia melhor do que o verbo ter. Então você tem que fazer essa revisão para que você garanta aqui competência linguística. Eu tenho alunos que estão escrevendo com excelência, com competência linguística máxima de 200 pontos na competência 1. Quando muito erra uma vírgula, quando muito erra um acento, mas que trazem um texto perfeito. E tem outros que ainda são borrões vermelhos de tantas retificações que são colocadas, certo? Então, os desvios são todos esses, são computados como desvios. Então, eles falam assim, se houver uma falha sintática e apenas 2 desvios, o aluno consegue a nota máxima de 200 pontos. Mas daí, a tabela que vai decrescendo, ela é muito, como que eu posso assim, rigorosa. Então, eles vão lá, computando, né? Houve 4, 5 desvios, houve 2 erros de estrutura, ele já cai para o nível médio. Ele não está mais no nível bom. Então, cuidado com a competência 1. Ela é a língua portuguesa dominada, né? A competência que vocês vão levar para a vida de sempre saber se expressar oralmente e sempre saber colocar as suas ideias com clareza, com objetividade e com correção, seja qual for a profissão que vocês abraçam. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, na organização da aula, estamos fazendo esse vídeo para vocês. Nós vamos ter, de Enem 2014, nós selecionamos 30 questões que são situadas mais em interpretação. A proposta de redação, publicidade infantil em questão no Brasil, tá? Então, 14 para 20 se passaram 6 anos. Tentem sempre trazer o tema para os dias de hoje. Como que a publicidade funciona no Brasil, com relação aos outros países, e qual a análise que vocês fazem aí de algum tipo de manipulação, de recurso midiático, de envolvimento da criança, de, vamos dizer assim, como é que vocês enxergam o mundo publicitário voltado para o público infantil no nosso país. Certo, pessoal? Tudo bem? Então, missão cumprida. Estamos aí fechando as explicações da aula. Qualquer dúvida vocês poderão me perguntar via WhatsApp. E
posso desejar para vocês um bom trabalho, um bom texto. Quando você terminar o seu texto, você fale assim: nossa, eu gostei do texto que eu escrevi hoje. Ou você fala assim: ah, não ficou tão bom. Ou, nossa, não gostei nada. Essa primeira avaliação sua, a autoavaliação, ela é muito importante. Às vezes você até gostou, mas tem erros, tem falhas linguísticas, tem problemas aí na articulação do texto. Então, na próxima aula, a gente vai ver a análise da competência 2, que é a interdisciplinaridade e a adequação temática na abordagem do seu texto. Certo, pessoal? Bom trabalho, um bom estudo, uma semaninha de folga. Como eu falei, tentem incluir nisso alguma forma de lazer, para que vocês se descontraiam um pouquinho, que a essa altura do ano é super importante. E essa altura do ano, com pandemia, é mais importante ainda, tá bem? Fiquem bem, fiquem com Deus, um bom período de descanso, saudades de vocês, mas eu estou conhecendo cada um por aquilo que tem escrito, e aí eu conheço a forma como vocês pensam, e estou assim, embora não convivendo, aprendendo a enxergá-los com os olhos vamos assim, das suas ideias, daquilo que vocês têm colocado nos textos, tá? Beijo grande, bom descanso, boa semana para vocês, fiquem bem. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.